Estamos aqui juntos novamente com vocês, professora Ludmila, de Geografia, com os alunos do 6º ano, professora da Escola do Ensino da Prefeitura Municipal de Uberlândia. Vamos continuar as aulas de Geografia, tudo bem? Vamos lá! Nesse mês, nós vamos estudar em Geografia os diferentes espaços de vivência, que é o tema geral do mês de outubro do 6º ano, e o conteúdo específico de Geografia de formações vegetais. Então, dentro do espaço de vivência, gostaria de relembrar alguns conteúdos importantes, das características gerais de Geografia, que são aí as nossas normas categóricas gerais. Como, por exemplo, o conceito de paisagem, que é tudo aquilo que a gente vê, que a gente sente, que inicialmente vai ser a paisagem natural, criada pela natureza, que a partir do momento que é vivenciada, modificada, alterada, criada pelo homem, passa a ser ali um espaço geográfico, uma paisagem cultural, modificada, construída. E com isso passa a se formar os espaços de vivência, os nossos lugares, aqueles locais com os quais nós temos afetividade, intimidade. E aqui nós vamos entrar especificamente nas formações vegetais, que inicialmente, originariamente, antes do convívio humano, já existiam enquanto paisagens naturais, originárias daqueles locais. Vamos lá? Objetivos da aula de hoje. Primeiro deles, compreender que existem diferentes espaços de vivências no espaço geográfico mundial, no que se refere à diversidade de paisagens naturais, ou seja, nós vamos ter diferentes tipos de vegetações, de padrões de plantas diferentes em cada localidade diferenciada. Segundo, entender sobre as principais características e localização das principais formações vegetais da Terra. Professora, peraí, de novo a senhora vai falar de localização junto com vegetação? Sim, porque dependendo da localização, você vai ter uma incidência maior ou menor de raio solar, uma incidência maior ou menor de umidade, de quantidade de chuva, e a partir daí você vai ter uma vegetação, um tipo de planta diferente em cada localidade. Terceiro objetivo da aula, abordar as principais formações vegetais brasileiras com foco no nosso espaço de vivência, o Cerrado. Então, nós vamos falar as vegetações de forma geral do mundo e vamos enfocar ali, dar um foco nas brasileiras e principalmente na nossa vegetação, o Cerrado, vegetação aqui do município de Uberlândia. Explicar as especificidades do nosso Cerrado, os itens principais, vamos dar um enfoque maior aqui no nosso Cerrado e entender sobre a degradação atual das vegetações naturais brasileiras com foco no nosso Cerrado. Então, o que vem aí, desde as primeiras paisagens, desde o originário, conforme surgiu o homem, começou a fazer suas modificações, degradando, devastando, destruindo as diversas vegetações e principalmente hoje, atualmente, o que vem fazendo essa devastação, esse desmatamento, principalmente no nosso Cerrado. Continuando. Então, aqui nós temos 4 espaços de vivências diferenciados. A gente pode observar no 1, uma área de neve, no 2, uma área aqui de savana, no 3, uma área de deserto e no 4, uma área de floresta tropical. Você pode observar que em todos eles você tem um espaço de vivência, você tem um convívio humano. E você pode observar que são paisagens completamente diferentes. Então é isso que a gente vai trabalhar, as diferentes paisagens que o homem pode viver. Tanto o homem pode se adaptar aos diferentes tipos de paisagens, geladas, quentes, úmidas, secas, certo? Quanto o homem também pode modificar a paisagem com as tecnologias atuais para ele poder se adaptar melhor nesses ambientes. Certinho? Então, vamos lá. Vegetação. Coloquei aqui 2 florezinhas do nosso cerrado. A vegetação natural ou nativa, professora, como assim natural ou nativa? Não é aquela que você compra e planta na sua casa, é aquela que naturalmente ela existe naquela região.
corresponde à vegetação original do planeta, que se desenvolveu no decorrer do tempo geológico, segundo os tipos de clima e solo de cada região. Então, a vegetação são as principais plantinhas que existem naquele lugar, naquela área, que são determinadas pelaquela quantidade de chuva, aquela quantidade de umidade, aquele tipo de solo, de relevo daquele lugar. Então, aquelas plantas características daquele local, com as suas características de clima, de relevo, de solo, de temperatura, aquelas plantas ali é que vão caracterizar a vegetação daquele local. Certinho? Essas aqui, como eu disse, são algumas flores características da vegetação do nosso cerrado. Aqui a gente tem um mapa mundi, que a gente está caracterizado por climas e que eu fiz um paralelo com as vegetações. E para frente eu vou mostrando. Então, conforme eu for explicando e mostrando o tipo de clima com o tipo de vegetação vigente, eu vou passando e mostrando também essa formação vegetal, para vocês visualizarem, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro aqui em rosa, a gente tem a vegetação equatorial, que como você pode ver, é a vegetação que se dá aqui na linha do Equador, diretamente onde bate o sol. Portanto, né, ela vai ser uma vegetação numa área muito quente, úmida e chuvosa. Então, o clima equatorial, quente, úmido e chuvoso, e a vegetação predominante aqui vai ser a vegetação da floresta equatorial, onde se incide a floresta do Congo, a floresta amazônica no Brasil, que inclusive é a maior floresta do mundo, né? E nós temos aqui, nas principais formações de vegetação, mostrando aqui, né, algumas das florestas equatoriais. Aqui ele colocou junto algumas imagens de floresta equatorial e tropical. O que nós temos de floresta equatorial? Quais as características principais? São árvores altas, tronco grosso, copa, né, em dossel denso, ou seja, quando você olha de cima, você não consegue ver a distância das árvores. Parece que uma árvore está emendada com a outra. Latifoliada, folhas largas, folhas grandes. Essas são as características principais da floresta equatorial. Aqui nós temos em rosé o clima tropical, que é o nosso clima, que é o clima que nós vamos ter estações paralelas. Então nós vamos ter normalmente um verão quente e chuvoso e um inverno frio e seco. Lembrando que frio para nós não é um frio do polar, né? E o quente para nós não é um quente do deserto, seria um frio e um quente mais moderado, tá bom? Então, nós estamos aqui nessas regiões, né? Não à toa chamado de tropical, mas intertropical, entre os trópicos. Uberlândia vai estar mais ou menos aqui, tá? E na região de clima tropical, a gente vai ter dois tipos de vegetações principais. A floresta tropical, que a gente tinha visto aqui, juntamente com a floresta equatorial, por terem características bastante parecidas, como árvores altas, né, de dossel todo denso, uma árvore emendada à outra. Porém, não se enganem, né, apesar de algumas pessoas acharem que é a mesma floresta, não é, primeiro por localização, e segundo, por algumas características diferenciadas específicas. Por exemplo, a floresta tropical, ela tem várias espécies de bromélias, de orquídeas, umas espécies de flores que, né, são mais diferenciadas do que da floresta equatorial. E a savana. Nosso cerrado, nossa vegetação aqui da nossa região de Uberlândia é um exemplo também de vegetação de savana. O que é a vegetação de savana, né? Aqui mostra no nosso cerrado, aqui a savana africana. Mais alguns exemplos aqui em azul. A savana é caracterizada por árvores normalmente de porte médio, espaçadas uma longe da outra, retorcido, tortuosas e casca grossa. No nosso caso do cerrado, a gente tem exemplos aí, o pé de piqui, o pé de jabuticaba, o ipê, certo? Voltando na área subtropical, que nós temos aqui em rosa claro o clima subtropical. Subtropical, sub é abaixo, então abaixo do tropical. Então aqui tem um trópico abaixo dele, aqui tem um trópico, no caso abaixo, no caso aqui seria acima, né? Mas é porque o planeta
Lembre-se que não tem norte e sul. Na verdade, a gente põe norte e sul para fazer um igualitário, né? Mas o planeta ele não está, na verdade, exposto acima, né? O planeta, na verdade, está deitado. Nós estamos sobre o planeta. Então, aqui nós temos os subtropicais. E nesse clima subtropical, eu posso ter também dois tipos de vegetação. A floresta subtropical e os campos. Essa floresta subtropical, que é daquela área de clima que a gente vê, tem um pedaço aqui no sul do Brasil, um pedaço aqui na área da Disney, né, da Califórnia, que é uma floresta bem úmida. Temos um pedacinho aqui na África, uma parte aqui na Ásia. É uma floresta extremamente úmida, composta por várias epífitas, tá? Vários musgos pregados nas árvores. E a floresta que ele menciona aqui para a gente, junto com a floresta tropical, é a vegetação de campos. Só uma coisa que eu coloquei aqui de diferenciado, que a nossa mata de araucária no Brasil, apesar de ser um pinheiro, ela também é considerada uma floresta subtropical, porque ela também está num clima subtropical, no caso brasileiro, certo? E a vegetação de campos, também chamado de pradarias, estepes, coxilhas, pampas, certo? Tem vários outros nomes, né? Que nós temos aqui no extremo sul do Brasil e em algumas outras regiões, aqui em Mostarda, que é praticamente arbustos, árvores, né? Normalmente pequenas, ou de porte médio, mas bem poucas, e o predomínio mesmo de gramíneas, gramas altas, como você vê aqui na imagem. Voltando, clima desértico em amarelo, que é o maior deserto do mundo, né? O deserto do Saara, deserto de Mojave, né? Atacama, temos alguns outros. No clima desértico, a vegetação é de deserto. E, professora, como que é a vegetação de deserto? Uma vegetação rala, escassa, quase não existe, né? Uma outra árvore bem seca, um outro arbusto bem seco, certo? E alguns cactos que você vai ter na região, mas é uma vegetação adaptada à seca, onde você vai ter uma adaptação normalmente de espinhos no lugar de folhas, porque eles são mais adaptados à perda de água, para não perder muita umidade, para a planta não morrer, e bem escassa, bem rala, tá? Muito pouca vegetação. Aqui você tem a localização dos desertos, dessa vegetação desértica. Voltando, semiárido em amarelo claro, a gente tem aqui o semiárido no sertão brasileiro, alguns outros semiáridos, e no semiárido é a vegetação da nossa caatinga. Essa eu não coloquei aqui, porque quando a gente for entrar em vegetações brasileiras, eu vou mostrar a imagem dela. Como que é a vegetação da nossa caatinga, que é a vegetação mais seca do Brasil, né? Ela também vai predominar cactos, mas são cactos diferenciados. No nosso caso, especificamente, um cacto chamado xique-xique, que eu vou mostrar. E, além disso, arbustos, né, e árvores secas também espaçados. É uma vegetação bem parecida com a do deserto, até porque a única diferença é que chove um pouquinho mais que no deserto, porque os dois são muito quentes, muito secos, chovem praticamente nada, mas o semiárido chove um pouquinho mais, tá? E na caatinga, você vai ter aí esses cactos um pouquinho diferenciados. Voltando aqui, Mediterrâneo, a gente está em roxo. A vegetação do Mediterrâneo é praticamente no entorno do mar Mediterrâneo. Lá você vai ter a floresta mediterrânea, que é essa floresta aqui, no qual você vai ter alguns arbustos, algumas árvores, algum outro tipo de moita, de mato, né, mais alto, mas vão predominar os pés de oliveira, os pés de azeitona, predomine aqui, ó, no entorno do mar Mediterrâneo. Aqui nós temos também o clima temperado, que está em verde claro. Nesse clima temperado, que predomina aqui na Europa, a gente tem a floresta temperada, que vai ter aquela árvore com a folha símbolo do Canadá, que é aquela folha em formato de estrela. Nossa, acho que minha estrela ficou horrorosa aqui no dedo, né? Mas, enfim, ela muda de cor de acordo com as estações do ano. Numa estação a folha vai estar verde, noutra amarela, noutra vermelha, e no outono essas folhas caem, porque as árvores predominantes, elas são caducifólias, que as folhas caem no período do outono.
Ainda sobre as vegetações mundiais, nós temos no clima frio, extremo norte do Canadá, extremo norte da Rússia, nós vamos ter a vegetação de taiga, que são as coníferas. Predominantemente, a árvore do pinheiro, né, de Natal, que a gente conhece como pinheiro do Papai Noel. Certo? E na área de clima polar, que é mais frio ainda, que é lá nos polos, né, Polo Norte, Polo Sul, que está aí meio azulado, meio lilás, né? A gente vai ter a vegetação de tundra, que só ocorre na época do verão, quando descongela um pouco da neve, e aí pode acontecer de em cima da terra surgir esses musgos, tá? Essas áreas de gramínea que a gente chama de vegetação de tundra, somente no verão, quando tem esse descongelamento, certo? Na borda dos polos. E finalizando as vegetações mundiais, a gente tem no clima de frio de montanha, ou seja, nos picos, nos altos das montanhas, né? Cordilheiras, né? Himalaia, os Andes, a gente vai ter um misto, uma mistura de tundra, musgos, de taiga, pinheiros e de campos, gramíneas, certo? Então, todos esses aqui foram explicados um a um agora, fazendo um comparado com o clima. E vamos agora às formações vegetais brasileiras. Lembrando, né, que o link da aula de hoje é espaço de vivência. Então, nós estamos falando quais eram as paisagens naturais originais, iniciais dos territórios, certo? Então, as brasileiras, floresta amazônica, como eu falei, né, anteriormente no Mundial, que é uma floresta equatorial, falamos anteriormente, o cerrado, né, que no Mundial chamado de savana, a floresta tropical, né, que já falamos também anteriormente, que no Brasil também é chamada de Mata Atlântica, aqui a Mata das Araucárias, que falamos anteriormente, né, chamada de floresta subtropical, e os campos, que nós também já falamos anteriormente. E aqui tem alguns que nós ainda não falamos no Mundial, que é o Pantanal, a Mata dos Cocais, a Caatinga e os mangues litorâneos, que nós vamos falar agora. A Mata dos Cocais, apesar do nome cocais, ela não é constituída só de coqueiros. Ela é constituída de palmeiras. Coqueiro é um tipo de palmeira, mas ela é constituída de vários tipos de palmeiras. E o coqueiro, inclusive, nem é o tipo principal que tem lá. O principal tipo de palmeira dessa região, né, que predomina ali no Maranhão, no Piauí, vão ser a carnaúba e o babaçu, certo? A caatinga eu citei em cima, né, que é uma floresta que nós vamos ter, não é bem uma floresta, né, uma vegetação da área do semiárido, eu citei também. Complexo do Pantanal, gente, o Pantanal ele é uma extensão de cerrado, porém que está numa área de relevo de planície, ele é reto. Então, quando chove, ela alaga. E essa área alagadiça, ela vai ter muita vegetação aquática, principalmente salvinha. E além da salvinha, nós temos outras, né, conhecidas, por exemplo, a Vitória Régia, que tem muito na Amazônia, muito aqui no Pantanal também. Então, esses tipos de vegetações aquáticas que vão ser predominantes. Por quê? Porque ela vira uma vegetação aquática, porque ela vira uma área inundada, alagada. Inclusive, a maior planície alagável do planeta, certo? O Pantanal. Então, lembrando aí principalmente disso. Aqui nós temos a vegetação litorânea, do litoral, costeira. Essa vegetação litorânea, ela é dividida em duas, restinga e mangues. A restinga é aquela área da areia. Naquela área da areia, a gente vai ver mais à frente, vou mostrar a imagem, a gente vai ter uma vegetação rasteira herbácea que dá em cima da areia. Já nos mangues, que é aquela área onde a maré entra, água salgada, e encontra com o rio descendo, fazendo sua foz. Então, é um encontro de água doce com água salgada. Então, é uma água ali salobra. Nessa área, a gente vai ter algumas árvores de porte médio, tronco fino, adaptadas, tá, a esse tipo de equilíbrio com um pouco de água salgada da água.
e com raízes expostas, que nós vamos mostrar, que é uma vegetação de mangue, que é onde o pessoal caça muito ali caranguejo. Vou mostrar todas essas formações vegetais, mesmo as que nós já falamos anteriormente e as novas agora, à frente, tá? Então, aqui nós temos floresta equatorial, como eu já falei, né? Dossel coberto, né? Árvores de copa, né? Larga, densa. Mata dos cocais, predomínio não só de coqueiros, mas de palmeiras. A caatinga, aqui é o xique-xique, que é o principal tipo de cacto dessa região. O cerrado, nossa vegetação, uberlandense, né? Mineira, do sudeste, é a principal, claro que não é a única, mas é a preponderante, assim como todas as outras que nós falamos, né? Podem ter outras, mas essas são as principais. Árvores retorcidas, tortuosas, espaçadas, alguns matos no meio, né? Aqui, a floresta tropical, que a gente chama também de Mata Atlântica, que, como eu disse, vai ter muita orquídea, muita bromélia. O Pantanal, como eu falei, é uma área que, em grande parte, vai estar alagada. Então, obviamente, você vai ter muita vegetação aquática. Floresta subtropical, que no nosso caso vai ser a mata de araucárias. Os campos ou pradarias, gramíneas, que a gente também já tinha visto nos mundiais. E as formações vegetais dos costeiros, ou digamos, né, litorâneas, não só do Brasil, mas de qualquer local que seja uma área litorânea com areia, tá? Então, na área da areia, restinga, as vegetações herbáceas em cima da areia, e na área de mangue, onde a maré adentra, nós vamos ter, né, a saída, a foz do rio e a maré adentrando. Essas árvores de porte médio, normalmente tronco fino, com as raízes expostas e adaptadas à água salobra. Bom, terminando as vegetações brasileiras, nós vamos dar um enfoque maior ao cerrado, que é a nossa vegetação, o nosso espaço de vivência. Então, aqui nós temos, representando o cerrado, uma árvore específica do cerrado, você pode ver que é de porte médio, toda retorcida, tortuosa. E aqui nós temos o lobo-guará, representando aí, né, nossa fauna. Então, nossa flora e nossa fauna. Nosso lobo-guará, que está bem famoso atualmente, né, que apareceu agora na nova nota, né? No nosso caso aqui está um lobo bem bonito, né? Vamos lá. Itens principais do nosso cerrado. Clima tropical, nosso clima, que é como, né? Que é um clima que ele tem duas estações bem definidas, separadas, que vão ser os verões mais quentes e chuvosos e os invernos mais frios e secos. Lembrando que ele é moderadamente no clima. Então, apesar de ser mais quente e mais frio, não é nem muito frio como um polar e nem muito quente como um deserto. Apesar que ultimamente está bem quente, né? Mas não chega a ser um deserto. Vegetação de cerrado, como a gente viu aqui, árvores, né, espaçadas umas longe das outras, tortas, retorcidas, espaçadas, casca grossa, raízes profundas, que é para a época que não tem chuva, né, na época de estiagem, conseguir sugar água do subsolo para não morrer, tá bom? Relevo predomina o de planalto, áreas altas. O solo, principalmente latossolos, laranja, amarelos, alguns também vermelhos, mas principalmente laranja e amarelos, altamente lixiviados, quando chove, muito porosos, tá? Então, passa com muita facilidade os nutrientes, e aí por isso tem que ser quase sempre, né, na plantação corrigido, porque os nutrientes dele são muito lixiviados, então ele não consegue ter ali uma estrutura boa, né, por si só para a plantação. Principal localização do cerrado, regiões sudeste e centro-oeste. Sudeste, né, lembrando aqui, composto pelos estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E centro-oeste, composto pelos estados do Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Lembrando que não é o único, né, predomínio. Fauna, os animais principais do cerrado. A anta, a ariranha, jaguatirica, o tamanduá, o lobo, o veado, espécies também de aves, como a seriema, o pica-pau, o pato, o marreco, o gavião,
Espécies também de peixes, a traíra, o baiacu, o pirarucu, sendo 320 mil espécies animais, das quais 200 mamíferos, 830 aves, 180 répteis, 150 espécies de anfíbios e 1.200 espécies de peixes. E a flora, né? As espécies de plantas principais do nosso cerrado, sendo o ipê, que dos quais a cor que nós mais temos predominante aqui no cerrado é o amarelo, o babaçu, o buriti, a guariroba, a macaúba, o araçá, a jabuticaba, o jatobá, o pequi, o ingá, a aroeira, angico, o cedro, a quaresmeira, o barbatimão. Alguns desses espécies de flor, outros espécies de madeira, né, que a gente usa para madeira, e muitos deles espécies de frutos, né, de plantas de frutos. Então, aqui as características principais do nosso cerrado, do nosso espaço de vivência. Aqui nós temos, gente, uma notícia que nós colocamos, que foi retirada a partir do momento atual, né, do Cerrado, Pantanal e Amazônia, do que vem acontecendo atualmente. Mas antes de ler essa notícia, eu queria trabalhar com vocês o que vem acontecendo com todas essas formações mundiais e brasileiras, né? Essas formações originais vegetais. Inicialmente, o homem, né, ele utilizava da natureza somente para sobreviver. Então, ele usava pouco da natureza, era somente o que ele necessitava. Então, com isso, a degradação ambiental era muito pequena, que era o caso ali das tribos africanas, dos índios, das tribos indígenas. Porém, conforme foi acontecendo a urbanização, com a urbanização, o fato de surgirem as cidades, as pessoas foram ficando mais próximas e depois ainda com o fato da produção industrial, veio o consumismo e as pessoas vieram a consumir cada vez mais. E com isso, cada vez mais retirar da natureza e produzir mais lixo, mais poluição. Então, cada vez mais, né, a natureza está sendo mais explorada e além de ser mais explorada, está gerando mais poluição e mais lixo. Então, cada vez a situação da natureza, desses biomas, dessas vegetações originais, ela está pior. Então, a gente desmata, a gente polui, principalmente para quê? Para fazer pasto, para criar gado, para aumentar o tamanho da cidade, para fazer indústria, para fazer a própria cidade, né, para morar, para fazer agricultura, né, para conseguir ali fazer plantações. Então, para tudo a gente desmata, certo? Então, todos esses potenciais antigos, né, que nós tínhamos vegetações, hoje, se você for pegar um mapa atual, a maioria deles não existe mais, ou existe resquícios. Está quase tudo, né, destruído. E agora a gente está tendo um problema muito grande aqui na nossa região do Cerrado, e também o mesmo problema no Pantanal e Amazônia, que está sendo fogo. Esse fogo, ele acontece por motivos naturais, como por exemplo um raio, acontece. Ele acontece também e principalmente por motivos antrópicos, por causa do homem, também, infelizmente. O homem bota fogo, né, sem querer, jogando um toco de cigarro, sim. O homem bota fogo, principalmente para fazer um controle ali de uma área, né, queimar uma área para poder, que é uma técnica antiga, né, de fazer um cultivo, sim. E aí esse fogo se esparrama, principalmente com as altas temperaturas que nós estamos tendo agora, e causa catástrofes naturais que nós estamos vendo atualmente, a morte aí de milhares e milhares de espécies da fauna e da flora, principalmente, né, do nosso cerrado. Então, aqui são duas reportagens que nós pegamos, que eu queria ler para vocês verem a situação que está e darem uma olhada, né, no horror que anda acontecendo, que está passando aí nos jornais, na televisão, na internet, a todo momento do fogo, né, infelizmente, aí no nosso lugar de vivência. Os estados que integram os biomas do Pantanal, do Cerrado e da Amazônia estão literalmente sob uma densa camada de fumaça e fuligem, oriunda de dezenas de milhares de focos de incêndio, muitos dos quais criminosos. E aqui, depois do incêndio, né,
No início de setembro, o bioma do Cerrado, que inclui o Pantanal, registrou quantidade maior de focos de incêndio do que a Amazônia, que é a maior floresta do mundo, e que até então é onde mais tinha incêndio. Segundo dados do Programa de Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPES, revelados nesta quarta-feira, 11/9. E aí eu quero finalizar com vocês com a importância de cuidar do lugar. O lugar que é aquele que você vive, que você tem afeto, que você tem sentimentos por ele, que você tem seu espaço de vivência e de convivência. Se cada um cuidar do seu lugar, nós não vamos ter esse tipo de coisa. Nós não vamos ter esse tipo de destruição. Porque você cuida do seu, você não vai deixar que o seu vizinho faça. Por quê? Porque é dele, mas também é seu. E aí, cada um cuidando do seu, nós vamos ter um meio ambiente todo protegido. Então, vamos cuidar dos nossos lugares, vamos cuidar dos nossos espaços de vivência. Cada um cuidando do seu, todo o meio ambiente estará protegido, tá bom? Então, é isso que eu queria passar para vocês hoje. Espero ter sido compreendida, espero, que a gente consiga evitar e acabar de vez com todas essas agressões à natureza, principalmente essas queimadas que estão numa situação abominável atualmente, E obrigada a todos pela aula de hoje, lembrando a vocês aí de entrar no nosso link do Escola em Casa, no site da Prefeitura, acessar as videoaulas, acessar nosso material, fazer as atividades e também as atividades dos seus professores. Muito obrigada.